Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: empresa pública tem que dar lucro? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias, teve um debate aí interessante, muito bom, sobre o que é neoliberalismo no Brasil. Debate que foi motivado pela minha entrevista no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Aproveitando esse debate, eu quero fazer uma consideração aqui sobre empresas públicas dentro dessa reflexão ainda sobre o que é neoliberalismo. Antes disso, eu quero só fazer um comentário bem rápido. O camarada Humberto Matos fez um vídeo, dizendo se o Lula é neoliberal ou não e tal. Não foi um react da minha fala, foi um comentário. E Humberto disse que achou que eu coloquei o debate por um prisma errado, porque isso ia gerar um debate fraticida, que o debate deveria ser que o governo Lula está muito rebaixado. Veja, gente, antes de entrar propriamente no tema, só quero dizer uma coisa. O camarada Humberto, ele desconsiderou que a fala que eu fiz gerou debate, Gerou um bom debate. Assim, foi o momento que um setor da esquerda mais teve um debate sério sobre a política econômica do governo Lula. Assim, eu diria, inclusive, que sobre alguns aspectos, talvez até mais que durante a aprovação do novo teto de gastos. Então, assim, o resultado foi positivo. O resultado foi bom. Isso por um lado. Por outro lado, veja, gente, eu acho que a gente tem uma dificuldade, todo mundo tem isso, de, na hora de perceber o novo fenômeno, demorar um pouco e encaixar em certas interpretações antigas. Então, veja, o governo Lula 1 e Lula 2, principalmente Lula 2, a crítica era que o governo Lula estava fazendo pouco frente à necessidade do povo brasileiro, frente à necessidade do país, da soberania nacional, da superação da dependência, das necessidades históricas da classe trabalhadora. Então, por exemplo, eu que comecei a militar no final do governo Lula 2, a gente sempre fazia um debate, sempre ouvia um debate que, o governo Lula está construindo muitas universidades, muitas escolas técnicas, mas está aquém do necessário para universalizar o acesso à educação superior de qualidade. E o ensino privado cresceu muito mais que o ensino público. Então, assim, tá fazendo, mas está fazendo pouco, podia fazer mais. E isso para vários aspectos, das políticas públicas, dos serviços públicos e por aí vai. Não é esse o caso agora, viu, gente? Não é esse o caso agora. Não é que o governo Lula está fazendo pouco. O problema é que o governo Lula está avançando em vários aspectos do programa neoliberal, mais, inclusive, do que Temer e do que Bolsonaro. Não acreditem em Jones Manuel, que é comunista, Vou dar um exemplo para vocês. Tem um site, que é um site do mercado, das empresas privadas, que faz um monitoramento do andamento das PPPs pelo Brasil, das parcerias público-privadas, que é uma forma de privatização, de transferir políticas públicas e serviços públicos para a iniciativa privada para gerar lucro. Pois bem, esse site ele está comemorando que em 2024 vai ter mais PPPs no Brasil do que em 4 anos de Bolsonaro. Presta atenção. Coloca aí na tela, Maxwell, a imagem, por favor. Os caras estão comemorando porque em um ano de governo Lula vai ter mais PPP do que em 4 anos de governo Bolsonaro. Percebe? Então, o problema do governo Lula não é igual ao problema Lula 1 ou Lula 2, principalmente Lula 2. Tá fazendo, mas tá fazendo um pouco, no ritmo lento, poderia ser mais ousado. O problema não é esse, Fechando esse preâmbulo, um preâmbulo grande, de uns 3 minutos, vamos lá para o ponto central. Gente, empresa pública tem que dar lucro? Não. E aqui eu vou
fazer o debate com vocês. Veja, é uma premissa neoliberal a consideração de que empresa pública eficiente é necessariamente uma empresa lucrativa, desconsiderando a questão da temporalidade histórica. Vamos lá fazer aqui um debate importante com vocês. Qual é a premissa do neoliberalismo? O neoliberalismo ele criou uma dinâmica curto-prazista em todas as empresas. O que é que significa isso? Se abrir o capital das empresas nos mercados de ação e cada vez mais o resultado das empresas diz respeito ao nível de remuneração trimestral dos acionistas, né? O quanto ela vai distribuir de lucros e dividendos. O quanto essa empresa vai distribuir de lucros e dividendos trimestralmente ou semestralmente impacta diretamente no valor dela na Bolsa de Valores, no valor das ações, né? Então, quanto mais uma empresa está distribuindo lucros e dividendos, mais essa empresa parece um investimento atrativo, mais cresce o valor acionário dela, né? Mais cresce o valor acionário dela e tendencialmente ela vai conseguir captar mais recursos nas bolsas de valores, né? Quando ela fazer as ofertas públicas de ação. Ou seja, há uma lógica de extremo curto prazismo. Então, se, por exemplo, for, e o que é a prática, né, majoritária, se for mais interessante fazer uma distribuição imediata de lucros e dividendos para subir o valor acionário do que fazer investimento de longo prazo, isso vai ser feito, né? Tem até certas situações ridículas em que uma empresa, por exemplo, privilegiou fechar certas unidades produtivas para reduzir custos, aumentar mais de lucro, distribuir mais lucros e dividendos para os acionistas e aumentar seu valor acionário de mercado. A consequência da redução da capacidade produtiva fez com que, frente à concorrência, depois a empresa falisse, né? Casos como esse, por exemplo, são muito bem descritos no livro lançado pela Boitempo, Finanças Mundializada. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Esse livro, inclusive, que eu li ainda na graduação, acho que era 2013 e tal. É um livro fantástico, muito importante para entender essa lógica neoliberal. Ou seja, há uma premissa neoliberal aqui que é a premissa curto-prazista. Quanto mais lucros e dividendo, melhor, e vamos nessa. Planejamento estratégico de médio e longo prazo, né? Redução de repasse de lucros e dividendos para fazer investimento, para desenvolvimento de longo prazo de ciência e tecnologia, tudo isso se enfraquece, sai um pouco de cena para privilegiar repasses imediatos para os acionistas. Para as empresas públicas, se criou uma dinâmica parecida. Uma empresa pública boa é a empresa pública que dá lucro, que faz grandes repasses, né, para os seus acionistas, que faz distribuições periódicas de lucros e dividendos. Quando esse não é o papel da empresa pública e olhar o papel da empresa só pelo seu lucro é uma perspectiva neoliberal que desconsidera várias coisas. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando eu fazia a graduação, os primeiros 2 anos de faculdade e universidade na UFPE, eu morava na favela da Borborema e perto da favela da Borborema tem uma estação de metrô, a estação de metrô Porta Larga. Na época, a passagem de metrô era R$ 1,60. Saudade hoje, gente. E aí eu ia andando da minha casa pro metrô, levava só 8 minutos andando. Quando eu chegava no metrô, do metrô para chegar na estação Tancredo Neves e pegar o busão, eu levava em média 15 a 20 minutos. Em horário de pico, quando o metrô estava muito lotado e tal, poderia até levar um pouco mais de tempo. Mas era a média disso, 20 minutos, e a depender do horário que eu fosse para a universidade, do busão para chegar na UFPE, eu levava também 20 minutos a meia hora. Ou seja, era uma beleza, porque eu chegava na universidade com menos de 1 hora. Isso me possibilitava chegar menos cansado, isso me possibilitava mais tempo para estudar, viver a universidade, participar de espaços de debate, fazer movimento estudantil, ficar estudando na biblioteca. Isso teve um impacto central na minha qualidade enquanto estudante. Assim como o fato de eu pagar só R$ 1,60 na época no metrô, né, porque era integração. Então você pagava R$ 1,60 no metrô e o ônibus que eu pegava no terminal Tancredo Neves, eu não precisava pagar mais, né? Já paguei o bilhete do metrô, integrado. O fato de eu pagar só R$ 1,60 de passagem fazia com que sobrasse mais dinheiro, eu vivia de bolsa, R$ 600, então eu conseguia comer na universidade, eu comia melhor na universidade. No meio da universidade, no meio da graduação, eu me mudei para Barra de Jangada, na borda do fim do mundo,
E aí eu tinha que pegar um busão que demorava séculos, sabe? Caro que só a porra, anel B, anel B. E aí, velho, eu me fudi. Piorou minha qualidade de estudos. Eu tinha menos tempo para estudar, eu ia e voltava da universidade muito mais cansado. Eu tinha menos dinheiro para comer, porque a passagem, meu custo com passagem subiu, e subiu assim, muito, mas muito, mas muito. Fora que tem um efeito bem básico, né, gente? Pô, se você come, toma um café da manhãzinho legal, e aí depois você só leva, sei lá, 40, 50 minutos para chegar na universidade, e assim que eu não chegava com fome. Eu ia estudar, eu ia fazer as coisas, depois eu comia. Outra coisa é, você toma um café da manhã, aí você pega um ônibus, o ônibus demora 1h30 para chegar no terminal do Tancredo, para depois do terminal do Tancredo você pegar mais meia hora de busão. E aí você vinha em pé, calor do caralho, ônibus lotado, e demorava muito tempo na parada. Ou seja, um tempo de deslocamento de mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, virou um tempo médio de deslocamento de 3 horas. Veja, isso prejudicou meus estudos, isso prejudicou minha saúde, isso prejudicou minha alimentação, isso prejudicou meu desempenho acadêmico. Nada disso está retratado nos balanços do metrô. Quanto o metrô tem de lucro ou quanto ele tem de déficit. A gente pode dar outros vários exemplos de que um metrô tem um benefício que não aparece na planilha dele de custos e lucro. Então, por exemplo, quanto mais pessoas pegam o metrô, quanto mais pessoas têm acesso ao metrô, potencialmente você tem menos carros na rua. Com menos carros na rua, você tem menos poluição. Com menos poluição, você tem potencialmente menos problemas respiratórios. Com menos carro na rua, você tem potencialmente menos acidentes, né? O Brasil tem milhares de acidentes todos os anos. Né? Com menos carro na rua, você tem, por exemplo, menos chances de assalto a carro e por aí vai. Ou seja, a existência de um metrô eficiente, desestimulando o uso do carro individual, economiza milhões ou bilhões, a depender da escala temporal que você usar, do SUS, que na tabela ali do lucro e do custo do metrô não está quantificado. Então, por exemplo, quando você tem um metrô eficiente que funciona e as pessoas olham assim e falam assim, meu irmão, eu não preciso usar carro, porque com o metrô eu consigo chegar bem no meu trabalho, sabe? Tipo assim, quanto você não economizou em gasto com saúde a partir de acidentes que foram evitados? Isso não aparece na planilha imediata do metrô. Assim como, outro exemplo para ilustrar, vamos imaginar que você tem uma empresa pública de construção que é voltada só para construir moradia popular. Aí, na tabela de custo e de lucro dessa empresa, não vai estar lá quantificado várias coisas. Vamos imaginar que essa empresa pública que o Brasil deveria ter, ela faz casas populares de qualidade. Ela garante que as pessoas, e a baixo custo, né? Ela garante que as pessoas morem numa casa em que tenha boa ventilação e não seja uma casa que tenha mofo, que reduz problema respiratório. Ela garante que tenha um bom espaço ali na casa, que tenha para as crianças, para os adolescentes, um espaço de estudo, por exemplo. Irmão, quanto vai se economizar no SUS, no sistema de saúde, as pessoas morando numa casa boa, com a boa ventilação, com coleta de esgoto, que não alaga? Quanto se vai economizar e melhorar a eficiência do sistema educacional, garantindo que na casa a criança ou adolescente tem um espaço silencioso, um espaço para estudar e por aí vai. Percebe? Nada disso também não vai aparecer na tabela de custos da empresa de construção civil pública. Ou seja, há uma série de elementos que transcendem de maneira imediata a planilha de custo e de lucro. Então, a existência de um metrô precisa dar lucro? Não necessariamente. Não necessariamente, porque o metrô ele cumpre uma função social fundamental. O metrô ele é responsável por fortalecer uma perspectiva ambiental, reduzindo o consumo de carro, de transporte individual, reduzindo a emissão de gases que têm impacto no efeito estufa. O metrô reduz potencialmente os casos de acidentes no trânsito. O metrô reduz potencialmente os casos de lesão por esforço repetitivo, de dores na coluna. O metrô não tem engarrafamento, faz com que as pessoas consigam ir e voltar mais rápido do trabalho, da universidade, da escola, de qualquer lugar. Às vezes você abre esse programa policial, aí tem um menor infrator, né?
Aí uma criança ou adolescente que vai ser dirigida ao sistema socioeducativo, a galera fala assim, onde é que tá a mãe e o pai dessa criança? Tá preso no trânsito, porra. Quer 2 horas pra ir, 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar do trabalho. Não tem tempo de ficar com o filho. Mas se tivesse um metrozinho, tivesse um transporte eficiente, por exemplo, qual seria o impacto na estrutura familiar, as pessoas tendo mais tempo para estar em casa, para conversar com a criança, para perguntar como é que foi o dia na escola, para descansar, para ajudar no dever de casa, para ter uma vida familiar conjunta. Nada disso é quantificado desde uma perspectiva de planilha. Isso por um lado, então isso já coloca uma dimensão aqui estratégica. Há benefícios em serviços públicos que transcendem a dimensão imediata do retorno financeiro. Então a gente pode pensar isso para o metrô, a gente pode pensar isso para uma política pública, que pode ser via empresa pública ou via subsídio, de garantir moradia popular, de qualidade. Pode pensar isso para empresa pública de hemoderivados, a gente pode pensar isso para empresa pública de geração de energia elétrica, de distribuição de água e por aí vai. Então, fazer um debate de que o grau de eficiência de uma empresa pública, sua função pública está meramente reduzida ao seu grau de lucratividade é, assim, o suprassumo do neoliberalismo, do curtoprazismo que a empresa existe para dar um retorno financeiro imediato. Isso por um lado. Por outro lado, eu tenho uma questão geográfica, gente. O Brasil é um país continental com a concentração populacional no litoral do país, nas regiões metropolitanas que normalmente ficam no litoral. Então, por exemplo, o que foi feito historicamente no Brasil? É lucrativo ter um serviço de correios de entrega na região metropolitana de Recife? Numa cidadezinha de 20 mil habitantes do Agreste do Sertão Pernambucano, é lucrativo? Não é lucrativo, porque a demanda é muito baixa, a infraestrutura é mais precária, os custos são maiores e por aí vai. O que é que se faz? Subsídio cruzado. Então, é muito lucrativo ter filiais do Banco do Brasil em Recife. Não é tão lucrativo ter na cidadezinha de Pirapora do Sul de 10 mil habitantes. Mas os habitantes de Pirapora do Sul de 10 mil habitantes precisam ter acesso a correio, precisam ter acesso à distribuição de energia elétrica, precisam ter acesso à distribuição de água. Então, o que é que você faz? Você faz o subsídio cruzado, ou seja, você pensa o custo daquela empresa como um todo, né? Então, você faz assim, não é lucrativo prestar esse serviço nessa região, mas é lucrativo prestar nessa. Então, eu equalizo custos e lucro, né? E garanto que o serviço funcione de maneira mais ou menos estável. Todo mundo aqui tem uma experiência, principalmente quem não mora no Sudeste, que na hora que vai fazer uma compra online, para entregar no Norte do Brasil, para entregar no Nordeste do Brasil, é muito mais caro, né? Isso acontece por quê? Isso acontece porque potencialmente a demanda é menor, isso acontece por problemas de desigualdade de infraestrutura, desigualdade regional no país. Então, imagine se tudo fosse mercado privado num país continental. Ano passado, na eleição, quando eu fui lá no podcast do Recife Ordinário, antes de mim tinha ido Miguel Coelho, né? Liberal, membro da oligarquia da família Coelho, que domina a Petrolina há mais de 200 anos. Aí o Miguel Coelho estava falando em privatizar a Compesa, né? Privatizar a Compesa. Quando eu fui em seguida a ele, fiz uma provocação lá. Eu fiz, meu amigo, eu quero que você me diga, vai privatizar a Compesa, como é que a gente vai garantir o abastecimento da população de Sapucarana? Né? Na zona rural de Bezerros. Bezerros é uma cidade com 50 mil habitantes. Porque, veja, é lucrativo o fornecimento de água na região metropolitana de Recife. É lucrativo nos grandes polos, por exemplo, do Agreste, Caruaru, ou então nos grandes polos do Sertão, como Petrolina. Mas para a zona rural de Bezerros, né, em Sapucarana, que tem 3 mil e tantos habitantes, não é lucrativo, não. Se o acesso ao serviço está pautado pelo lucro, como é que você vai garantir isso? Percebe? Aí, algum liberal que está vendo isso agora vai falar assim, isso é muito fácil, se o custo é maior, se a demanda é menor, é só aumentar o preço. Então, peraí. A característica geográfica também do Brasil é, tendencialmente, o nível de renda per capita maior nas regiões metropolitanas do que nas cidades pequenas e médias afastadas do litoral. Aí você quer dizer que um cidadão que tem tendencialmente uma renda per capita menor vai pagar mais por um serviço do que um cidadão que tem uma renda per capita tendencialmente maior? Ou seja, você está ampliando
desigualdades. Vocês entendem que garantir a mesma taxa de serviços bancários, a mesma taxa de correios, a mesma taxa de... E nos correios nem sempre acontece assim, né? Mas, enfim, fazendo um debate aqui. A mesma taxa de correios, a mesma taxa de serviços bancários, a mesma taxa de conta de água, a mesma taxa de conta de luz, a mesma taxa de uma série de serviços, tanto numa cidadezinha pequena como numa capital, isso é uma forma de não aumentar desigualdades, porque tendencialmente a renda per capita na cidadezinha pequena vai ser menor. Então, se a tarifa ali é maior, você está aumentando desigualdades, você está tirando de onde se tem menos, né? Então, quando se fala assim, mas Brasil, a empresa pública tem que ser lucrativa, não necessariamente, ela tem que atender fundamentalmente a funções sociais. Então, o governo Bolsonaro, por exemplo, fez uma sacanagem. Ele aprovou um projeto que é para Petrobras concentrar todas as suas operações no Sudeste. Sem dúvida, isso seria mais barato para a Petrobras, porque é a região que tem a melhor infraestrutura do Brasil, concentrar todas as suas operações no Sudeste, e seria mais lucrativo, né? Ela reduziria custos, poderia distribuir mais lucros e dividendos para os acionistas privados nacional e estrangeiro. Mas isso seria uma tragédia para a integração nacional, e seria uma tragédia para a população do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do sul do Brasil, do centro-oeste do Brasil e por aí vai. Isso aprofundaria desigualdades. Isso faria com que, se toda a operação da Petrobras está concentrada no Nordeste, o abastecimento de combustível e de derivados do petróleo no Norte e no Nordeste, por exemplo, ficaria muito mais caro. Isso iria potencializar, por exemplo, a concentração de empresas, de indústrias no Sudeste, em que, se o custo de acesso a combustível é ainda maior no Norte, no Nordeste, do que no Sudeste, que já é uma região que tem uma densidade industrial, tecnológica, de acesso a bens e serviços maior, isso aprofunda as desigualdades regionais, percebe? Então, veja, tem todo um debate aqui, que é como é que você constrói infraestrutura nacional num país continental que tem uma hiperconcentração populacional na faixa litorânea. Os liberais que falam em privatização, que querem reduzir o debate sobre a eficiência de empresa pública a mera planilha de lucros, nunca fazem esse debate, né? Eu, por exemplo, esses anos todos acompanhando os debates do Ciro Gomes, eu já vi muito o Ciro debater isso, né? Explicar isso. E isso é fundamental, gente. A gente tem que fazer uma pedagogia sobre isso. Explicar que toda vez que um liberal fala em privatizar os Correios, fala em privatizar a Caixa, fala em privatizar o Banco do Brasil, a privatização da Eletrobras, fala em privatizar a Petrobras, ele tá querendo fuder você, que é cidadão, que é cidadã de uma cidade pequena, de uma cidade média, que está mais afastada da faixa litorânea do Brasil. Vai prejudicar todos os brasileiros, né? Mas você, que não mora numa capital, você que não mora na região metropolitana, você vai ser mais prejudicado que a média. Antes de continuar o debate do nosso canal, lembrando, né, que Maxwell, que trabalha comigo, que edita meus vídeos, que cuida de várias coisas, está numa missão de comprar um computador novo, mais moderno, para conseguir avançar na edição do canal, para conseguir trazer novos recursos para 2024 aqui no nosso canal. E aí eu tô numa campanha para quem puder ajudar, quem puder contribuir para Maxwell comprar o computador novo. Eu vou arcar com 50% do valor desse computador, Maxwell vai entrar com outra parte e a gente tá pedindo doações também. Quem puder ajudar, quem puder chegar junto, é muito importante, que isso vai contribuir com a melhora da qualidade aqui do nosso canal. Um outro elemento que os liberais nunca desconsideram é que uma empresa pública ela tem função também de regular os mercados, né? Então, por exemplo, o exemplo clássico, Caixa e Banco do Brasil. A Caixa e o Banco do Brasil deveriam ter o lucro em linha com os bancos privados, com Itaú, com Santander, com Bradesco? Não, pô. Tem que ter um lucro menor, porque a Caixa e o Banco do Brasil não deveria praticar as mesmas taxas de serviços bancários e as mesmas taxas de juros que os bancos privados. Pelo contrário, isso é estratégico para garantir acesso a crédito, para garantir redução do custo de vida para a classe trabalhadora, que a Caixa e o Banco do Brasil, elas pratiquem taxas menores, forçando com que no mercado privado, taxas menores não só de bancos como operadores de cartão de crédito e por aí vai, para que o mercado privado reduza essa exploração desenfreada do mercado consumidor brasileiro, né? Da classe trabalhadora e da classe média. Então, a empresa pública ela também tem uma função regulatória do mercado privado.
Então, beleza. O Banco do Brasil tem menos lucro que o Bradesco. Vamos imaginar, nem é isso que acontece, mas vamos imaginar que fosse esse cenário. Isso não seria um problema, desde que ele estivesse cumprindo uma função social de garantir acesso a crédito mais barato, de garantir redução do custo de vida, de garantir crédito para, por exemplo, um micro, um pequeno produtor da agricultura familiar, sabe? Isso não tem problema. A função da empresa pública é ser um instrumento de regulação também da dinâmica concorrencial em algum setor do mercado. Isso é fundamental para impedir a disparada desmedida no preço da prestação de serviços privados, porque se você tem só entes privados prestando aquele serviço, aquilo vira um monopólio na prática, e aí o céu é o limite, né, na hora de colocar os preços. Veja, o Brasil, por exemplo, não vive uma escalada muito maior no preço dos planos de saúde das escolas privadas, porque bem ou mal, com problemas e tal, a gente tem um serviço público de saúde e de educação. Se acaba o SUS, se o único vetor de oferecimento de serviços de saúde é a iniciativa privada, se acaba as escolas públicas, só imagina o que as empresas privadas vão fazer. Imagina, você que tem plano de saúde, que todo ano se fode com o plano de saúde. O plano de saúde é campeão de reclamação no Brasil, né? Só imagina o que os planos de saúde fariam se não tivesse o SUS, percebe? Só imagina o efeito que isso daria em termos de poder na hora deles decidirem procedimentos, na hora deles decidirem preços, na hora deles decidirem padrões de contrato. Hoje já tem um poder gigantesco, mesmo tendo um SUS que regula ali, absorvendo uma parte da demanda. Imagina se não tivesse SUS, só pensa nisso. Então essa é outra dimensão estratégica da empresa pública. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, veja gente, uma empresa pública, ela pode e deve ser estratégica para a soberania nacional. Então no vídeo do canal, por exemplo, como a Índia se transformou na farmácia do mundo, eu dou um dado que o Brasil só produz 10% do ingrediente farmacêutico ativo que a gente consome, né? O ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, ele é fundamental para todo medicamento. Ele dando uma explicação vulgar, né? Bem de quem não é das áreas das ciências médicas, ele é como se fosse o GPS do remédio. Ele que garante que o remédio tem que chegar onde ele tem que chegar, ativar o que ele tem que ativar. Hoje o Brasil é totalmente dependente de IFA, né? Importado principalmente da Índia, da China. Gente, se começar amanhã uma guerra entre Índia e Paquistão, o Brasil, a indústria farmacêutica brasileira para. Há uma disparada no preço, por exemplo, dos remédios no Brasil. É isso mesmo. Se começar amanhã uma guerra entre Índia e Paquistão, há uma disparada no preço dos remédios no Brasil, porque a gente não produz o IFA que a gente consome. Se amanhã a gente entra numa disputa importante com a Índia, por exemplo, a Índia tem um mecanismo de pressão do caralho, quer dizer assim, não, é isso aí mesmo? Vamos imaginar que o Brasil, sei lá, entra numa controvérsia na Organização Mundial do Comércio com a Índia. A Índia vai dizer, é isso mesmo? Beleza, vamos dificultar a venda de IFA e de fármacos para o Brasil. A gente se fudeu, vocês entendem disso? Vocês lembram que quando começou a guerra da Ucrânia, houve uma disparada do preço dos alimentos no Brasil? Sabe por que o Brasil não produz fertilizante, gente? O Brasil importa praticamente todo o fertilizante que consome da Ucrânia, da Rússia e companhia limitada. Vocês entendem a gravidade disso? Só imagine que, por exemplo, um país que não tem capacidade de produzir medicamentos, um país que não produz fertilizantes, então, por exemplo, a sua estrutura produtiva de alimentos é dependente da importação, um país que não produz máquinas, equipamentos, semicondutores e por aí vai, esse país é soberano? Gente, não é possível que a gente não consiga dimensionar a questão estratégica da soberania nacional. A gente não pode depender da boa vontade da Índia, porque em última instância é isso, eles vendem o IFA para a gente atrás do lucro, beleza. Mas existem questões geopolíticas, geoestratégicas que num confronto amanhã pode ser que não, percebe? Não queiram vender mais. Então, vamos imaginar que o Brasil, né, começa a produção de IFA, de ingrediente farmacêutico ativo, a partir de uma empresa pública. E que essa empresa pública, nos primeiros 2, 3, 4 anos, não dá lucro. Isso é um problema? Não! Desde que essa empresa esteja funcionando de maneira eficiente, suprindo a demanda interna
de ingrediente farmacêutico ativo e criando memória tecnológica, criando capacidade produtiva para que o Brasil não dependa mais de importação. Vamos imaginar que a Petrobras, por exemplo, volta a ter uma política de investimento pesado na produção de fertilizantes. E, inicialmente, essas fábricas de fertilizantes não dão lucro ou dão um lucro baixíssimo. Isso é um problema? Não, porque isso é uma questão de soberania. Porque depois que a gente consegue, por exemplo, abastecer todo o mercado interno, porque lembrando, gente, nós somos um país de dimensão continental. Então, se a gente consegue abastecer o mercado interno brasileiro, isso significa que a gente vai ter uma capacidade de exportar, né? Que a gente vai ter um nível de domínio dos processos, de capacidade produtiva, de memória tecnológica acumulada, que é bem possível que uma empresa pública da produção, por exemplo, de ingrediente farmacêutico ativo, ou empresas públicas de produção de fertilizantes, no setor petroquímico de maneira geral, não dê lucro de maneira imediata, mas consiga a longo prazo não só dar lucro, como fazer com que o Brasil exporte para mercados da América Latina, da África, da Ásia e por aí vai, sabe? Tipo, isso é o básico, tá ligado? Isso é pão comido. Então, vá olhar, por exemplo, no Japão, vai olhar na China, vai olhar na Coreia do Sul, vai olhar nos Estados Unidos, vai olhar na Alemanha, se alguém abrir mão de algum setor industrial porque em algum momento aquele setor não foi tão lucrativo, se eles deixam vender para capital estrangeiro ou se privatiza. Ninguém faz isso não, tá ligado? Assim, por exemplo, a Índia começou com a indústria farmacêutica pública. Depois que a Índia se estabeleceu como um dos principais fornecedores de medicamentos para o mal chamado terceiro mundo, aí nos últimos anos, nos últimos 25 anos, passou por um processo de privatização. Beleza, a indústria farmacêutica indiana é no geral privada, mas é no geral privada, um capital privado muito controlado pelo Estado indiano. Então não é assim, por exemplo, vai uma empresa dos Estados Unidos, vou comprar o parque industrial farmacêutico indiano, para ver se deixa comprar. Deixa não, gente, porque não é assim que funciona o mundo, não. Então, assim, tem problema? Tem problema a gente montar um banco público voltado único e exclusivamente para financiar a construção de uma indústria de biotecnologia nacional e esse banco público passar 10 anos não tendo um grande retorno de lucro ou tendo até déficit, não tendo lucro, tem problema? Não! Desde que essa indústria nacional de biotecnologia esteja sendo montada de maneira eficiente, criando as condições para o Brasil ter capacidade de dominar o setor e ser uma vanguarda produtiva. É parte, inclusive, de um processo natural de quando um país começa a dominar novos setores produtivos, inicialmente aquilo não ser tão lucrativo, vira lucrativo depois. Aí vocês acham, olha para mim, gente, do fundo do meu coração, vocês acham que a China, nos últimos 40 anos, todo o investimento público que a China fez em ciência e tecnologia, toda a política industrial chinesa, toda a ação de empresas públicas, todo o apoio de crédito para empresas privadas, tudo isso foi lucrativo, tudo isso deu um ótimo retorno? É claro que não. Nesse meio do caminho teve prejuízo, teve déficit, teve quebra, teve falência, teve tudo isso. Só que hoje a China é um dos maiores produtores de tecnologia do mundo. Consequentemente, é um setor altamente lucrativo, altamente rentável. Só que ser lucrativo e ser rentável é uma consequência de uma política que está muito mais preocupada com soberania nacional, com poder na internacional do trabalho e na geopolítica mundial, com entender a importância de dominar as vanguardas produtivas e de ser um polo produtor e não consumidor de ciência e tecnologia. Então não haveria problema nenhum se a gente monta uma infraestrutura pública de empresas e de bancos de investimento que não são lucrativos de início ou que, por exemplo, vamos imaginar uma situação. A gente tem um banco público de investimento para a indústria de biotecnologia. Aí esse banco é lucrativo, só que a gente quer dar um salto na capacidade produtiva, a gente quer ampliar a capacidade de inovação, esse banco faz um grande aporte de investimentos. Ele deixa de ser lucrativo ali por um período de 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos. Isso é um problema? Não necessariamente, desde que o plano seja bem executado, desde que se tenha transparência, o que a gente quer, a partir de que etapas, onde é que a gente vai chegar e a gente consiga alcançar esse objetivo. Alcançando esse objetivo, meu Deus do céu, a gente vai conseguir ter ganhos fundamentais em soberania nacional, ganhos em política de defesa, ganhos em qualidade de vida, ganhos em protagonismo científico-técnico, ganhos em difusão tecnológica, porque, não sei se vocês sabem,
que há efeitos de encadeamento na economia, né? Então, normalmente, por exemplo, uma economia que tem um setor produtivo importante na área de fármacos e biotecnologia, isso não para aí, né? Isso se estende para outros setores, como a produção de máquinas e equipamentos como meios de diagnóstico na área da saúde, e vai se estendendo, né? Há efeitos de encadeamento. Se você tem uma economia que tem capacidade de produzir elementos complexos, essa produção raramente fica restrita a só um microsetor. Essa economia ela é industrializada, mas ela só produz motor de carro, ela é só indústria automobilística. Não, há um efeito de encadeamento, de difusão tecnológica, percebe? Então veja, todos esses elementos são elementos de um debate estratégico sobre o papel de empresas públicas, considerando soberania nacional, considerando política de defesa, considerando domínio de ciência e tecnologia, considerando o bem-estar do povo, considerando a competição na cadeia imperialista global e a capacidade de fazer frente aos monopólios imperialistas. Tudo isso desconsiderado, olhando único e exclusivamente para a empresa é lucrativa ou não, olhar só para a empresa ser lucrativa ou não, isso é a fina flor do neoliberalismo, tá ligado? É a fina flor do neoliberalismo. E aí veja, gente, se no século XX a consideração fosse a empresa lucrativa ou não, a gente nunca teria criado a Petrobras, nunca teria criado a Eletrobras, nunca teria criado a Vale do Rio Doce, nunca teria criado empresas como a Sabesp, que agora está sendo entregue, né? E por aí vai. Ou seja, isso não faz sentido, percebe? Isso não faz sentido. É claro que é importante também, como último aspecto, considerar o grau de lucratividade em alguns setores estratégicos como forma, inclusive, de mudar a distribuição de renda, riqueza e propriedade. Então, o que foi que o governo da Bolívia fez? Ele colocou um protagonismo público importantíssimo na época do governo Evo Morales e do Álvaro Garcia Linera, né, no setor de telecomunicações, considerando que o mercado privado não faz investimentos, considerando que é um setor muito lucrativo, telecomunicações, internet. Então, para ampliar a capacidade do Estado de fazer investimentos sociais, de fazer políticas públicas, o Estado vai controlar esse setor aqui, que é um setor muito lucrativo, é um setor de renda. Isso também é importante. Só que desse controle estatal, no caso da Bolívia, sobre, por exemplo, o setor de gás e o setor de telecomunicações, a Bolívia fez vários investimentos, está fazendo vários investimentos para, por exemplo, o processamento industrial de lítio, que não são lucrativos de maneira imediata. Isso é um debate estratégico, isso é um debate de longo prazo. Isso é um debate para tentar enfrentar, total ou parcialmente, a dependência, a incapacidade de produzir ciência e tecnologia, a baixa complexidade produtiva, a fragilidade da soberania nacional. Quem é neoliberal vai só debater se a empresa tem lucro ou não. Ah, não tem lucro, vamos privatizar. Entendeu? Pronto. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal. Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.